Há muitos anos trabalhei em um açougue enorme, daqueles galpões localizados nas margens da cidade que mais parecem fábricas do que um comércio comum. Nosso principal público eram restaurantes e empresas de buffet que abasteciam eventos nos fins de semana. Quase não apareciam clientes comuns. Havia apenas uma família que vendia lanches aos sábados e domingos e uma senhora que fazia um pedido especial uma vez por mês. Por trabalhar no balcão, eu era o responsável por entregar todos os pedidos. Despachava toneladas de costela, alcatra e colchão mole para os banquetes. Também era encarregado de colocar nas mãos daquela senhora o seu pacote mensal. Diferentemente de toda a mercadoria comum, o pacote dela já ficava separado em um dos refrigeradores dos fundos, em uma prateleira limpa onde não se guardava absolutamente mais nada. Nenhum outro cliente, por mais que comprasse, recebia aquele tratamento exclusivo. Era evidente que aquela senhora tinha muito dinheiro. No dia em que vinha buscar a encomenda, o motorista do seu carro estacionava na diagonal bem em frente ao açougue, ocupando as 5 vagas do estacionamento. O pacote era pequeno e retangular. Vinha sempre embrulhado em um papel decorativo grosso, de cor creme, preso com um cordão branco de algodão amarrado com um nó duplo muito firme. Parecia muito mais uma caixa de joias finas ou um presente comprado em uma loja de luxo do que um pacote de carne. Por pura curiosidade, durante um tempo tentei descobrir de onde aquele pacote vinha. Pelas etiquetas de transporte que às vezes esqueciam de retirar no escritório, eu sabia que ele chegava do norte do país, bem na região da fronteira. Toda a outra produção do açougue, aquela que vendíamos em toneladas para os restaurantes, vinha de um enorme frigorífico no sudeste. Mas aquele pacote específico era tratado separadamente. Sabe por que ele chamava tanto a minha atenção? Porque a senhora pagava em ouro toda vez que vinha buscá-lo. E fazia esse pagamento por uma porção que muitas vezes não chegava nem a 200 gramas. Um dia, vencido pela curiosidade, perguntei ao responsável pela administração que tipo de carne exigia tanto luxo. Ele olhou para mim de lado enquanto anotava algo em sua prancheta e respondeu apenas uma palavra: Wagyu. O Wagyu é uma carne japonesa proveniente de vacas criadas com extremo cuidado, cuja gordura se distribui pelo músculo como uma rede de delicados fios brancos, tornando a carne tão macia que praticamente derrete na boca. Mesmo sabendo o quanto essa carne era cara, as contas não fechavam. Aquela senhora pagava muito mais do que o preço de qualquer Wagyu importado. Ela devia ter pouco mais de 50 anos, mas era uma daquelas mulheres que se cuidam tanto que parecem não envelhecer. Seu rosto era impecável, sem uma única marca de descuido, e as mãos estavam sempre perfeitas, com uma manicure discreta. Vestia roupas elegantes, mas nada chamativas. Além disso, era muito simpática. Ao contrário de muitos clientes ricos que chegavam apressados ou tratavam todos com desprezo, ela estava sempre sorrindo. Era visível que adorava buscar aquele pedido, como se aquela visita fosse o momento mais importante da sua semana. Quando recebia a caixa, suas mãos tremiam levemente. Era um gesto de pura ansiedade, igual ao de alguém prestes a abrir um presente muito caro ou realizar um desejo esperado durante muito tempo. Ver aquela reação me fazia duvidar de tudo. Cheguei a imaginar que ali dentro nem havia carne. Talvez fossem drogas, joias, dinheiro lavado ou qualquer outro tipo de mercadoria ilegal. A descrição do cordão branco e o mistério envolvendo a origem daquele pacote combinavam perfeitamente com esse tipo de negócio. Em um certo dia, ela apareceu ainda mais animada do que de costume. Naquela manhã, eu havia enfrentado um verdadeiro inferno, atendendo 3 empresas de buffet em sequência. Entre a correria e a emissão das notas fiscais, nem percebi que seu pedido era muito maior do que o habitual. Não era apenas a pequena caixa de sempre. Dessa vez havia vários pacotes de tamanhos diferentes. Alguns eram maiores e redondos, outros compridos, e havia também alguns pequenos iguais aos que ela levava todos os meses. Hoje é uma ocasião especial, disse ela sorrindo enquanto o motorista carregava os embrulhos. Ela foi embora rapidamente falando ao celular com alguém que, pelo pouco que conseguia ouvir, estava ajudando a organizar uma reunião em sua casa. No caixa dessa vez deixou cerca de 60 mil em notas. O mais absurdo é que, somando todos os pacotes, ela não levava nem 8 quilos de produto.
Uma completa loucura, se quer saber. Algum tempo depois, quando o movimento finalmente diminuiu, fui até o refrigerador dos fundos para conferir se a porta havia ficado bem fechada. Ao acender a luz, vi que um dos pequenos pacotes da senhora havia ficado esquecido na prateleira do fundo. Imaginei que ela voltaria assim que chegasse em casa e percebesse ao desembalar tudo para a festa, que uma das peças estava faltando. Com o preço que havia pago, certamente não deixaria aquilo passar. Mas acabei esquecendo completamente do assunto. Meu expediente terminou, registrei a saída no relógio de ponto e fui embora de transporte público, cansado demais para lembrar que ela nunca havia retornado. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz ao chegar foi ir verificar a prateleira. O pacote continuava exatamente no mesmo lugar. Ela não apareceu naquele dia, nem no seguinte, nem depois. A etiqueta de transporte tinha 2 carimbos. Um indicava a data de produção e o outro a data de validade. Essa validade era extremamente rigorosa. Apesar do valor absurdo do produto, o que havia dentro daquele embrulho tinha validade de apenas 3 dias. O prazo estava prestes a terminar. Sabendo disso e vendo que a senhora não aparecia, tomei uma decisão. Coloquei o pacote em um freezer que ficava no canto mais escuro do depósito. Era um compartimento de aço inox, onde guardávamos restos antigos e que quase ninguém abria. Empurrei o embrulho para o fundo, em um lugar onde apenas eu sabia que ele estava. No livro de registros do escritório, anotei que aquele pacote havia sido descartado por vencimento. Não podia registrá-lo como entregue caso a senhora resolvesse voltar para reclamá-lo mais tarde e causasse um enorme problema com a administração. Mas, na visita do mês seguinte, ela não perguntou pela peça que havia ficado para trás. Nem na visita seguinte. Simplesmente buscou o pedido de sempre, pagou e foi embora com seu motorista. O tempo passou, as entregas de fim de ano consumiram completamente meus dias e acabei esquecendo que havia uma parte daquele dinheiro congelado no fundo daquele freezer. No dia 23 de dezembro, aproveitando que a loja fecharia mais cedo e que os patrões tinham ido embora ao meio-dia, fui até o freezer do depósito. Enfiei a mão até o fundo e retirei o pacote. O papel creme estava um pouco enrugado pela camada de gelo, mas o cordão branco de algodão permanecia intacto, duro por causa do frio. Coloquei tudo na mochila e fui para casa. Cheguei segurando o pacote, o entreguei à minha esposa e pedi que o colocasse imediatamente para descongelar, pois seria nosso jantar. Ela pesou o embrulho nas mãos, estranhando como era leve e como a embalagem era elegante, tão diferente das sacolas plásticas grossas em que eu costumava levar os cortes da carne. "Que carne é essa?" perguntou. Eu apenas sorri, como se finalmente fizesse parte do clube dos ricos. "Repare na embalagem e no cordão. É uma ocasião especial", eu disse. Minha esposa fez exatamente o que pedi. No açougue, folgávamos no dia 24 de dezembro. Sempre orientávamos os restaurantes e empresas de buffet a se programarem com antecedência para evitar correria. Passei a tarde tranquilamente na sala, ouvindo o barulho dos carros do lado de fora e assistindo televisão, enquanto minha esposa preparava a ceia na cozinha. Ela abriu o pacote sobre a bancada. Não se passou nenhum minuto quando soltou um grito que me lembro até hoje. Foi um berro tão desesperador que me fez levantar de um salto. Ao mesmo tempo ouvi a bandeja de plástico bater violentamente contra o piso. O barulho foi tão grande que as crianças que brincavam no corredor correram imediatamente para ver o que havia acontecido. Mas minha esposa as mandou embora aos gritos, com tanta violência que o menor começou a chorar na mesma hora. "Entra e fecha a porta", disse ela completamente desesperada, apontando para mim com o dedo e o rosto branco como papel. "Entra aqui e me diz que porcaria é essa", sussurrou. Fechei a porta, deixando as crianças do lado de fora. Ela apontou com a mão trêmula para o canto, ao lado do fogão, onde o embrulho de papel havia caído. A folha balançava com o ar frio que passava por baixo da porta. Do outro lado, era possível ver apenas as sombras dos pés das crianças, imóveis, tentando ouvir o que havia assustado tanto a mãe. Me aproximei sentindo um frio percorrer toda a minha espinha. Eu não fazia ideia do que encontraria.
Sobre a bandeja de plástico que estava dentro do embrulho repousava aquilo que a senhora comprava com tanta devoção. Eram 2 olhos, uma língua e uma mão de mulher. Partes humanas, reais, perfeitas. As mãos eram pequenas, delicadas e tinham as unhas pintadas com um esmalte lilás, já descascando por causa do frio do congelador. A pele dos dedos estava enrugada pela água do descongelamento. Ao lado dela estava a língua cortada brutalmente desde a raiz. E os olhos? Os olhos eram globos oculares completos, com os nervos e tudo. Eram olhos castanhos comuns, daqueles que você vê todos os dias em qualquer ônibus. Ao cair no chão, um deles havia ficado voltado para cima. Parecia me encarar diretamente do piso da cozinha. Eu não tive coragem de jogar aquilo no lixo. Cavamos um buraco bem fundo no quintal e enterramos tudo ali. A longa explicação que precisei dar à minha esposa foi exatamente esta história que acabei de contar. E, claro, a única coisa que me restava fazer depois das férias era pedir demissão. Nunca fui à delegacia. Nunca colocaria a vida da minha família em risco. Nunca colocaria as minhas crianças em risco. Podem falar o que quiser de mim, mas após pesquisar, vocês não têm noção do que existe de bizarro nesse mundo. Meu nome é Ramon, e quando isso aconteceu, eu tinha 34 anos. Naquela época eu já trabalhava como pedreiro havia quase 20 anos, pois comecei muito jovem para ajudar meus pais. No início carregava sacos de cimento e fazia os serviços mais pesados, como todo mundo começa. Também preparava massa e entregava ferramentas. Com o passar dos anos aprendi a levantar paredes, fazer colunas, montar vigas e reconhecer quando uma construção está no prumo. Acho que um pouco foi porque tive a sorte de trabalhar em obras bastante exigentes, onde se aprendia muito. Foi assim que adquiri bastante experiência na profissão. Nunca estudei arquitetura nem engenharia, pois não houve tempo nem dinheiro para isso. Porém, passei praticamente toda a minha vida dentro de obras e acabei aprendendo muita coisa, mesmo sem ter um diploma pendurado na parede da sala da minha casa. Foi por isso que fiquei preocupado quando comecei a trabalhar naquele edifício de 15 andares. A obra ainda estava apenas nos 2 primeiros pavimentos quando comecei a perceber vários problemas. O cimento não tinha a mesma qualidade que eu via em outros trabalhos. Às vezes, a massa ficava aguada demais, e ainda assim éramos obrigados a usá-la. Também notei que muitos vergalhões eram mais finos do que deveriam para um prédio tão alto, e que estavam usando menos ferragens do que o necessário. Alguns colegas também perceberam isso. Eu via em seus olhares que eles sabiam o que estava acontecendo, mas ninguém dizia nada porque precisavam do emprego. Eu também precisava. O que mais me preocupava, porém, eram as fundações. Se já estavam economizando material naquela etapa, nada me garantia que não tivessem feito o mesmo nas bases do prédio. O pior de tudo aconteceu quando um dos meus colegas que trabalhava ali desde o primeiro dia comentou comigo que quando abriram o terreno para fazer as fundações, perceberam que o solo era composto por muito sedimento. Isso era relativamente normal, já que estávamos aos pés de uma montanha. Mas ele confirmou exatamente o que eu temia. As fundações de todo o edifício eram fracas e o restante da construção seguia pelo mesmo caminho. A diferença entre mim e meus colegas era que eu senti necessidade de denunciar aquilo. E foi exatamente o que fiz. Primeiro conversei com o mestre de obras, um homem sério que eu conhecia havia muitos anos. Ele apenas me aconselhou a não me meter em assuntos que não eram da minha responsabilidade. Mesmo assim, não consegui ficar calado. Procurei o arquiteto e expliquei tudo o que havia percebido. Falei com toda a humildade e calma possíveis para não ferir o ego do coitado. Disse que aquele terreno não me transmitia confiança e que alguns materiais pareciam ser de qualidade inferior. O arquiteto riu da minha cara e perguntou desde quando pedreiros entendiam tanto de construção. O engenheiro estava por perto e também zombou de mim, dizendo que eu deveria voltar a preparar massa. Depois comentou que se eu fosse tão inteligente assim, não estaria coberto de cimento.
Não respondi. Sabia que não valia a pena. Porém, saí dali com uma sensação terrível. Não era apenas raiva pelas zombarias, na verdade isso era o que menos me importava. O que realmente me revoltava era perceber que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, mas simplesmente não se importavam. E no fundo do meu estômago alguma coisa me dizia que aquele prédio jamais deveria continuar subindo. Nos dias seguintes tentei me concentrar apenas no meu trabalho. Eu tinha dívidas para pagar. Havia feito um financiamento para comprar um carro, meu filho estava fazendo aulas de violino e, de modo geral, as despesas de manter uma família não me permitiam simplesmente abandonar o emprego. Conversei sobre isso com minha esposa. Ela disse que me apoiaria caso eu decidisse sair daquela obra. Mesmo assim, resolvi continuar. Acho que em determinado momento até consegui me convencer de que estava exagerando e de que os responsáveis sabiam o que faziam. Só que conforme os dias passavam, surgiam cada vez mais falhas e irregularidades. Foi então que comecei a dormir mal. No começo, eu apenas acordava com dor de cabeça e o coração acelerado, como se estivesse tendo uma crise de pânico. Mas não demorou muito para que eu começasse a ouvir uma voz enquanto estava deitado. Na primeira vez, pensei que fosse minha esposa falando enquanto dormia. Virei em sua direção esperando encontrá-la sussurrando de olhos fechados. Porém, ela dormia igual uma criança quieta. A voz continuava ali, sussurrando dentro da minha cabeça. Então imaginei que estivesse sonhando. Mas toquei meu próprio corpo, me mexi e confirmei que estava completamente acordado. Não conseguia entender o que aquele sussurro dizia. A mesma sensação dos dias anteriores voltou imediatamente. Meu coração disparou, minha cabeça começou a doer e só me acalmei quando a voz desapareceu. Nos dias seguintes, esse fenômeno voltou a acontecer de forma consecutiva. Aos poucos fui entendendo melhor o que aquela voz sussurrava. Ela dizia mais ou menos com estas palavras que se eu continuasse trabalhando ali, iria para o inferno. Dizia que eu não deveria ser cúmplice de uma tragédia. Era impossível ignorar aqueles sussurros. Passei a acreditar que estava enlouquecendo e que o cansaço e a preocupação finalmente tinham destruído minha mente. Mas pela manhã tudo voltava ao normal. Eu não ouvia absolutamente nada. Acho que isso durou cerca de 3 semanas. 3 semanas inteiras fingindo que estava tudo bem para não assustar minha esposa, enquanto escutava sussurros dentro da minha cabeça durante as madrugadas. Cheguei até a sentir que havia alguém parado ao lado da cama, mas quando acendia a luz, não havia ninguém. Foi nessa época que precisei cobrir alguns turnos noturnos, porque a construtora exigiu que a obra fosse acelerada. Além disso, haviam roubado ferramentas e materiais, então vários operários foram deixados de vigia em diferentes partes do edifício. Certa noite fiquei em um dos andares que ainda não possuíam paredes externas. Havia apenas as colunas, algumas vigas e a borda aberta voltada para a rua. Acho que era o 3º ou o 4º andar. Não me lembro ao certo. Havia poucas luzes e muitos pontos permaneciam completamente escuros. De tempos em tempos, eu caminhava para verificar se não havia ninguém por ali e continuava levantando as paredes conforme haviam mandado. Pensei que por estar trabalhando em vez de estar deitado em casa, tudo ficaria bem. Mas perto da meia-noite comecei a sentir exatamente o mesmo mal-estar das noites anteriores. Minhas mãos suavam, meu coração disparou e respirar começou a ficar difícil. Como se isso não bastasse, tive a nítida sensação de que alguém me seguia bem de perto. Toda vez que eu olhava para trás ou ao redor, porém, não via ninguém. Então, em determinado momento, ouvi um barulho atrás de uma coluna que ficava próxima da borda do prédio. Aproximei-me com cuidado para verificar. Quando estava a poucos metros dali, vi uma silhueta surgindo da escuridão. Nunca vou conseguir esquecê-la. Era alta e extremamente magra. Eu não conseguia ver seu rosto, mas sua forma não parecia a de uma pessoa normal. Suas proporções eram praticamente impossíveis. Os braços eram longos demais e a cabeça permanecia inclinada para um dos lados. Fiquei completamente imóvel porque minhas pernas simplesmente não respondiam.
A silhueta então se projetou um pouco para fora da coluna. Moveu-se apenas alguns centímetros e naquele instante ouvi um sussurro. Não sei se entrou pelos meus ouvidos ou se surgiu diretamente dentro da minha mente. Isso não importa. O que realmente importa foi o que ela disse. Ela perguntou se eu queria ir para o inferno com ela. Naquele momento entendi que era a mesma presença que falava comigo todas as noites. Senti que ela não estava me ameaçando apenas a mim. Era como se estivesse me mostrando o que aconteceria caso eu continuasse trabalhando ali. Olhei para a borda do prédio e por um segundo imaginei o edifício completamente terminado. Logo depois, vi mentalmente toda a estrutura desabando com pessoas lá dentro, matando dezenas delas. Não foi exatamente uma visão. Foi uma ideia tão intensa que me atingiu como um golpe. Quando voltei a olhar para a coluna, a silhueta ainda estava lá, mas agora parecia muito mais próxima, embora eu não a tivesse visto se mover. Então saí correndo. Desci as escadas sem dizer uma única palavra a ninguém e nem voltei para buscar minhas coisas. No dia seguinte, liguei para o encarregado e disse que estava me demitindo. Ele me insultou e afirmou que eu não receberia o pagamento da semana inteira. Não discuti. Preferia perder aquele dinheiro a colocar os pés novamente naquele lugar. Fiz uma denúncia anônima sobre as irregularidades da obra e procurei outro emprego da melhor maneira que pude. Felizmente, consegui uma empreitada de reboque. Quanto àquele edifício, graças a Deus a construção foi interrompida. Não sei se foi por causa da minha denúncia ou por outros motivos. Hoje, tudo o que existe ali é o esqueleto inacabado da estrutura, assim como muitas construções em nosso país. Meu nome é Leandro e durante quase 8 anos trabalhei com socorro rodoviário no interior de São Paulo. Eu dirigia um caminhão guincho durante a madrugada, atendendo principalmente carros quebrados em rodovias e estradas vicinais. Nunca foi um trabalho tranquilo. Além do risco de ser atropelado no acostamento, sempre existia a possibilidade de a chamada ser uma armadilha. Por isso, sempre que o atendimento acontecia fora da cidade, eu levava um ajudante. Na época, quem trabalhava comigo era o Reginaldo, mas todo mundo o chamava de Ronaldinho. Ele tinha quase 50 anos e trabalhava com guincho havia mais tempo do que eu. Era o tipo de cara que conseguia descobrir o defeito de um carro apenas ouvindo o barulho do motor. Também era muito desconfiado. Quando alguma coisa parecia errada, Ronaldinho percebia antes de todo mundo. O atendimento que vou contar aconteceu em fevereiro de 2019. Pouco depois da meia-noite, o proprietário da empresa telefonou para mim. Um homem precisava retirar um carro quebrado de uma estrada antiga que ligava 2 cidades da região. Não era um atendimento de seguradora. O cliente havia ligado diretamente para o número da empresa e disse que pagaria em dinheiro. Isso era relativamente comum, principalmente nas áreas rurais, onde muita gente não possuía seguro. Mesmo assim, havia algo diferente naquela chamada. O homem ofereceu quase o dobro do valor antes mesmo de perguntar quanto custaria o serviço. Segundo ele, tinha pressa porque o carro estava parado em um trecho perigoso. Peguei o endereço aproximado, acordei Ronaldinho e seguimos viagem. Durante o caminho, tentamos ligar para o cliente 2 vezes. Na primeira, ele atendeu e disse que estávamos próximos. Na segunda, o telefone já estava desligado. Ronaldinho comentou que não gostava daquilo. Respondi que provavelmente o celular estava ficando sem bateria. Era uma explicação simples, então continuamos. Depois de aproximadamente 40 minutos, deixamos a rodovia e entramos numa rua estreita cercada por canavial. Não havia iluminação, casas ou estabelecimentos abertos. A única construção existente naquele trecho era uma antiga granja, fechada havia muitos anos. O mato já cobria parte dos galpões e o portão permanecia enferrujado, caído para um dos lados. Passamos por ela e continuamos dirigindo. Encontramos o carro cerca de 2 quilômetros depois. Era uma caminhonete escura, parada atravessada perto do acostamento, com o capô levantado.
Um homem permanecia ao lado dela, iluminando o chão com o celular. Estacionei o guincho alguns metros à frente e deixei as luzes de emergência acesas. O homem se aproximou rapidamente. Usava boné, uma jaqueta larga e mantinha as duas mãos nos bolsos. Ele disse que a caminhonete havia superaquecido e não ligava mais. Perguntei há quanto tempo estava parado, e ele respondeu que o problema tinha acontecido há pelo menos 50 minutos. Enquanto conversávamos, Ronaldinho foi examinar o veículo. Levantou ainda mais o capô e colocou a mão perto do motor. Depois olhou diretamente para mim. Conhecia aquela expressão. Alguma coisa estava errada. Ele se aproximou devagar e falou bem baixo. O motor está completamente frio. Antes que eu pudesse responder, ouvi o som de alguma coisa sendo engatilhada atrás de mim. Um segundo homem havia saído do meio da plantação. Ele cobria o rosto com uma camiseta e apontava uma arma para as minhas costas. O suposto cliente retirou uma pistola do bolso e mandou que colocássemos as mãos sobre a cabeça. Ronaldinho tentou dizer que poderiam levar nosso dinheiro, os celulares e até o caminhão, só pediu que não fizessem nada conosco. O homem respondeu que tudo ficaria bem se obedecêssemos. Mandaram que entrássemos na cabine do guincho. Eu voltei para o banco do motorista. Ronaldinho ficou ao meu lado e um dos homens sentou-se apertado perto da porta, mantendo a arma apontada para nós. O outro entrou na caminhonete e começou a nos seguir. Disseram que eu deveria retornar pela mesma estrada. Quando nos aproximamos da granja abandonada, o homem ordenou que eu entrasse pelo antigo portão. Foi naquele momento que percebi que aquilo não era um assalto improvisado. Eles já sabiam para onde nos levariam. Atrás dos galpões havia outros 2 homens esperando. Um deles usava luvas e carregava um rolo de fita adesiva. Mandaram que descêssemos e ficássemos de joelhos. Amarraram nossos pulsos, cobriram nossos olhos e nos conduziram para dentro de um cômodo com cheiro de ração velha. Fomos obrigados a deitar de bruços. Antes de fecharem a porta, um deles perguntou se o caminhão possuía rastreador. Respondi que sim. O homem riu e disse que já sabia onde o aparelho estava instalado. Ficamos sozinhos naquele cômodo. Eu escutava os criminosos movimentando o guincho do lado de fora. O cabo de aço começou a trabalhar e alguma coisa pesada foi arrastada sobre a plataforma. Pelo barulho, imaginei que estivessem carregando outro veículo. Provavelmente haviam roubado algum carro e precisavam do nosso caminhão para transportá-lo sem chamar atenção. Ronaldinho estava deitado perto de mim e, mesmo sem enxergá-lo, percebia que sua respiração estava cada vez mais rápida. Perguntei se ele estava bem. Ele respondeu que sim, mas sua voz tremia mais que bambu no vento. Depois ficou alguns segundos em silêncio. Você viu o rosto daquele mais novo? Respondi que tinha visto apenas por um instante. Antes de cobrir a cabeça, o rapaz havia permanecido completamente descoberto sob a iluminação do guincho. Devia ter pouco mais de 20 anos, e se a polícia mostrasse uma fotografia, eu provavelmente conseguiria reconhecê-lo. A porta se abriu de repente. Um dos criminosos entrou e chutou Ronaldinho na perna. Ele perguntou sobre o que estávamos conversando. Respondemos que era apenas uma oração. Ele exigiu as senhas dos nossos celulares e saiu novamente. Poucos minutos depois, ouvimos uma discussão do lado de fora. Não conseguíamos entender tudo, mas algumas frases chegavam com clareza. Um dos homens dizia que deveríamos ser deixados amarrados na estrada. Outro respondeu que isso seria perigoso porque havíamos visto o rapaz. Em seguida, alguém falou uma frase que nunca mais consegui esquecer. Os buracos já estão prontos. Ronaldo começou a se mexer no chão. Pedi que ficasse quieto, mas ele estava entrando em desespero. Eu também estava apavorado, porém não conseguia chorar e nem pedir ajuda. Meu corpo parecia não responder. Pensei na minha esposa e nos meus 2 filhos, que provavelmente acreditavam que eu estava realizando apenas mais um atendimento. Naquele instante, tive certeza de que nunca mais voltaria para casa.
O caminhão foi ligado e o motor permaneceu funcionando durante alguns minutos e depois começou a se afastar. Pelo menos 2 homens haviam ido embora com ele, os outros continuaram na granja. Ouvíamos passos do lado de fora e de vez em quando o som de alguma ferramenta raspando no chão. Não sei quanto tempo permanecemos ali. Talvez 40 minutos. Talvez 2 horas. Talvez mais. Quando você acredita que será morto, o tempo deixa de funcionar normalmente. Em determinado momento, um telefone começou a tocar do lado de fora. Um dos homens atendeu. Logo depois ouvimos gritos e passos apressados. Alguém disse que a polícia havia encontrado o guincho na rodovia. Outro perguntou como aquilo era possível, pois o rastreador tinha sido arrancado. Os 2 começaram a discutir, e de repente a porta do cômodo foi aberta com violência. Um homem entrou, agarrou Ronaldinho pela camisa e começou a arrastá-lo. Ronaldinho gritava que tinha filhos, e nisso eu me levantei do jeito que consegui e tentei impedir, mas recebi uma pancada na cabeça e caí de novo. O homem puxou ele até a porta, então outro criminoso gritou do lado de fora. "Deixa os 2 aí, não dá mais tempo." O homem soltou Ronaldinho e saiu correndo. Escutamos um carro arrancar sobre as pedras e desaparecer pela estrada de terra. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Não sabíamos se eles realmente tinham ido embora ou se alguém permanecia esperando do lado de fora. Por isso ficamos imóveis por vários minutos. Ficamos assim até que vimos luzes atravessando as frestas da parede. Vozes mandaram que qualquer pessoa dentro do galpão saísse com as mãos levantadas. Começamos a gritar que estávamos amarrados. Eram policiais. Mais tarde descobrimos que o proprietário da empresa havia instalado 2 rastreadores no caminhão. Um ficava sob o painel e servia como aparelho principal. O segundo estava escondido em outra parte do veículo. Depois que um dos caminhões da empresa havia sido roubado no ano anterior, ele decidiu instalar um equipamento reserva sem contar aos funcionários. Os criminosos arrancaram apenas o primeiro. Quando nosso guincho saiu da rota e seguiu em direção a outra cidade, o proprietário desconfiou e acionou a polícia. O caminhão foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Sobre a plataforma havia uma caminhonete roubada, com marcas de tiros e o para-choque destruído. Provavelmente tinha sido usada em outro crime naquela mesma noite. Nenhum dos homens foi preso naquele momento. Antes de irmos embora, um dos policiais nos levou até os fundos da granja. Havia 2 covas abertas perto de uma fileira de árvores. Eram estreitas, compridas e haviam sido cavadas recentemente. Ao lado delas estavam 2 pedaços grandes de lona preta e uma embalagem de cal quase cheia. Não precisei perguntar para quem aquilo havia sido preparado. Pedi demissão alguns dias depois. Ronaldinho ainda tentou voltar ao trabalho, mas não conseguiu aguentar um dia. Ele teve uma crise de pânico antes mesmo de sair da cidade e também acabou deixando a empresa. Quase 3 meses depois, um investigador telefonou para mim. Durante uma nova busca na granja, cães farejadores haviam encontrado restos humanos enterrados perto de um dos galpões. As vítimas eram 2 homens desaparecidos havia alguns anos. Um trabalhava como chaveiro, o outro consertava máquinas de lavar e geladeiras. Segundo as famílias, os 2 desapareceram depois de receberem chamados particulares durante a noite. Até hoje, não sei se os mesmos criminosos estavam envolvidos em todos os casos. Também não sei quantas pessoas foram atraídas para aquela estrada antes de nós. O que sei é que naquela madrugada, as 2 covas já estavam abertas antes mesmo de chegarmos. Eles não decidiram nos matar porque vimos o rosto de alguém. Desde o início, ninguém pretendia nos deixar sair vivos daquele lugar. Boa noite, Diário dos Pesadelos. Meu nome é Lucas, sou de Sorocaba e acompanho o canal há 2 anos. Isso aconteceu na casa da minha avó, em 2021.
Eu dormia na sala quando acordei com 3 batidas no portão. Era um pouco mais de 2 da manhã e nisso minha avó apareceu no corredor. Antes que eu falasse alguma coisa, uma mulher chamou. Sônia, abre para mim. Minha avó segurou meu braço e pediu que eu não acendesse a luz. A voz era da irmã dela, tia Lourdes, que estava internada fazia 4 dias. A mulher chamou outra vez. Eu só vim buscar minha bolsa. Minha avó começou a chorar. Tia Lourdes tinha deixado uma bolsa marrom naquela casa antes de ser levada para o hospital. Nós ficamos em silêncio. Depois de um certo tempo, ouvimos passos se afastando pela calçada. Quando amanheceu, o portão continuava trancado, mas a bolsa tinha sumido de trás da porta. Pouco depois, o hospital ligou avisando que tia Lourdes tinha morrido durante a madrugada. Nenhum de nós dois entende o que aconteceu naquela madrugada. Muito boa noite. Antes de tudo, quero pedir que, por favor, não me julguem. Eu mesma sei que fiz algo que nunca deveria ter feito. Durante muito tempo pensei em jamais contar isso porque sinto muita vergonha. Por razões óbvias, prefiro manter minha história em completo anonimato. Tudo começou há aproximadamente 1 ano. Meu namorado e eu estávamos juntos havia quase 4 anos. Já tínhamos até conversado sobre nos casar e até procurávamos uma casa para morarmos sozinhos. Eu estava completamente convencida de que ele era o homem com quem passaria o resto da minha vida, até que um dia ele simplesmente terminou comigo. Nunca houve traição, pelo menos não que eu saiba, e também não brigamos. A única coisa que ele me disse foi que já não sentia mais o mesmo por mim. Eu o vi ir embora como se aqueles 4 anos não tivessem significado absolutamente nada. Entrei em uma depressão muito forte. Parei de sair de casa, quase não comia e passava horas olhando as redes sociais dele, torcendo para não vê-lo com outra pessoa e esperando que em algum momento mudasse de ideia. Certo dia vi um comentário no Facebook. Alguém perguntava como afastar energias negativas e um dos comentários chamou minha atenção. Parecia ser de alguém que entendia muito desses assuntos. Dava para perceber de longe que aquela pessoa trabalhava com isso. Resolvi mandar uma mensagem, principalmente porque vi em seu perfil que morávamos na mesma cidade. Escrevi apenas que estava desesperada e que faria qualquer coisa para recuperar meu namorado. A senhora respondeu dizendo que eu havia procurado o lugar certo e que conhecia alguém capaz de me ajudar. Fez questão de esclarecer que não era curandeira nem bruxa. Disse que era uma pessoa iluminada. Era assim que ela se definia. Segundo ela, havia aprendido a se comunicar com seres capazes de mover certas coisas quando as pessoas já não conseguiam fazê-lo. Perguntei quanto ela cobrava. Ela respondeu que eram 2.000, mas logo em seguida acrescentou algo que naquele momento eu não compreendi. Disse que aquele valor era apenas a parte dela. O restante eu pagaria separadamente. Juro que imaginei que estivesse falando dos materiais ou de alguma oferenda. Perguntei do que mais ela precisava. Ela respondeu que apenas de uma fotografia do meu ex, uma peça de roupa que ele tivesse usado recentemente e uma fotografia minha. Fui até a casa dela. Era uma residência completamente normal. Não parecia em nada a casa de uma bruxa, pelo menos não como costumam contar nas histórias. Na verdade, se alguém me dissesse que ali morava uma professora aposentada, eu também acreditaria. Ela era uma senhora de aproximadamente 70 anos, muito bem arrumada, extremamente educada e me convidou para entrar. Quero deixar claro que ela nunca usou palavras como feitiço, amarração ou trabalho. Sempre falava como se estivesse apenas organizando um encontro entre pessoas. Disse que ela apenas fazia o contato. Quem realmente ajudava eram outros. Eles viriam depois se fossem convocados da maneira correta.
Antes de eu ir embora, porém, fez um aviso. Disse que durante 5 noites alguma coisa viria me visitar. Que eu não deveria me assustar. Que não deveria tentar acordar. E, acima de tudo, que não rezasse antes de dormir. Perguntei exatamente o que iria acontecer. Ela apenas sorriu. Depois disse que cada pessoa pagava de uma forma diferente, mas que no final todos pagavam. Saí de lá convencida de que tudo aquilo fazia parte da encenação para me convencer de que o serviço era sério. Mas naquela mesma noite, tive um sonho muito estranho. Sonhei que alguém tentava abrir a porta principal da minha casa. Ouvi o trinco girando repetidas vezes, mas a porta nunca chegava a abrir. Acordei muito cedo, antes mesmo de o despertador tocar. Enquanto tomava banho, percebi um hematoma redondo no meu antebraço esquerdo. Parecia um chupão. Um chupão muito pequeno. Achei estranho porque moro sozinha e não lembrava de ter batido o braço em lugar algum. Doía bastante quando eu tocava nele. Mesmo assim, tentei ignorá-lo. Pelo menos não quis relacioná-lo ao que eu esperava que acontecesse. Na segunda noite, sonhei que acordava sem conseguir me mover. Eu ouvia alguém caminhando lentamente pelo corredor. Não via ninguém, apenas escutava passos vagarosos, como se alguém estivesse percorrendo a casa com toda a calma do mundo. Quando acordei, havia outro chupão. Muito parecido com o primeiro. Na terceira noite, sonhei que havia uma mulher parada no quintal da minha casa. Ela estava de costas. Não fazia absolutamente nada, apenas permanecia imóvel. Acordei com o terceiro chupão. Foi aí que comecei a me preocupar. Tirei uma fotografia do meu braço. Os 3 eram exatamente iguais. Perfeitamente redondos, arroxeados e doloridos durante o dia inteiro. Escrevi para a senhora iluminada. Não expliquei nada, apenas enviei a imagem. A resposta chegou poucos minutos depois. Está tudo indo bem. Nada mais. Ela sequer perguntou o que eram aquelas marcas, como se já soubesse desde o começo. A quarta noite foi diferente. Sonhei que acordava dentro do meu próprio quarto. Tudo era exatamente igual. A cama, a janela, as roupas sobre a cadeira, exatamente onde eu as havia deixado. Então senti que alguém estava sentado aos pés da cama. Eu não conseguia ver quem era, mas sentia o peso. Sentia que aquela presença puxava levemente o cobertor, apertando meus pés. Nesse momento, acordei de verdade. Eram 4 da manhã. Voltei a dormir e, quando levantei, havia surgido o quarto chupão. Naquele momento, já não consegui mais convencer a mim mesma de que era coincidência. Liguei para a senhora. Disse que queria interromper tudo e que não queria mais continuar. Ela respondeu com a maior tranquilidade do mundo que já não era mais possível impedir algo que havia aceitado vir. Perguntei: "O quê? Quem?" Ela ficou bem quieta, depois respondeu apenas: "Falta só mais uma noite." Na quinta noite quase não dormi, e só desliguei a televisão muito tarde. Deixei todas as luzes da casa acesas. Cheguei até a pensar em ir dormir na casa da minha mãe. Mas no fim, o cansaço venceu. Não lembro do que sonhei. Na verdade, nem tenho certeza se sonhei alguma coisa. Só acordei sentindo uma dor muito forte no braço. E o quinto chupão estava lá. Era o maior de todos. Enquanto trocava de roupa, levantei o braço diante do espelho. Foi então que os vi completos pela primeira vez. Os 5 formavam uma cruz perfeita. Senti um enorme alívio, pois pensei que tudo havia terminado. Mas depois abaixei o braço e olhei por outro ângulo. Foi então que entendi. Não era uma cruz comum, vista de frente, com os braços para cima. Com meus braços abaixados, era uma cruz de cabeça para baixo. Naquele mesmo dia, a senhora me ligou. Atendi.
A única coisa que ela disse foi: já terminou. Naquela mesma tarde recebi uma mensagem do meu ex. Ele perguntou como eu estava, depois disse que estava com muita vontade de me ver. Que tinha sentido minha falta. Que não conseguia parar de pensar em mim. E me convidou para sair. Chorei de felicidade. Pensei que tudo aquilo havia valido a pena. Já se passaram 11 meses desde então. Hoje moramos juntos, e ele nunca me explicou exatamente o motivo de ter voltado. Mas me trata ainda melhor do que antes. Melhor até do que nos nossos primeiros meses de namoro. Nunca contei a ele o que fiz. Jamais. E sinceramente, para quê? Eu estou feliz, e ele também. Não importa o que eu tenha pago, desde que estejamos juntos. Só que existe algo que me preocupa muito mais do que aquelas marcas. A senhora me disse que cada pessoa paga de uma maneira diferente, mas nunca explicou exatamente o que foi que eu paguei.